Olá, vamos continuar, a mergulhar nas Sagradas Escrituras. Nós lemos no último vídeo, sobre Lucas 8, 21, quando as pessoas chegam ali para estar próximas, de Jesus e falam: olha, mãe, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, E aí ele responde assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Agora a gente vai começar a falar, vamos lá em Tiago também, falar um pouquinho sobre a prática da palavra, Nós já falamos um pouquinho sobre como nós estamos ouvindo, a palavra, sobre como a gente está acreditando, perseverando, deixando essa palavra, ali no nosso coração, quanto tempo, qual poder que ela tem de mostrar quem nós somos, de iluminar todas as coisas. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prática da palavra. O que é, colocar em prática realmente. Aqui em Tiago 1:19, diz assim: sabei essas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Até aí. Sabe, aqui Tiago está falando para que nós sejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. E aí começa a falar aqui, olha só, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós estamos irritados, quando nós estamos irados, nós não manifestamos a justiça de Deus. Isso está escrito aqui. E nós precisamos acreditar. E é real, Se nós for pensarmos, um momento de ira, ela vai muitas das vezes atropelar a justiça, Então, nós precisamos ser tardios em falar e em se irar. Porque quantas das vezes a palavra ela gera ira, Então aqui diz que essa ira ela não produz a justiça de Deus. Então se eu quero andar em retidão, se eu preciso andar na palavra, eu preciso ser tardio para eu irar. E aí fala assim, portanto, então, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Então nós precisamos entender que essa palavra ela é diferente muitas das vezes do que aquilo que nós pensamos, do que a maldade que tem dentro de nós, a impureza, tudo isso por causa do pecado, infelizmente existe na nossa carne. E aí às vezes por causa disso nós não temos calma, mansidão para receber essa palavra. A gente fica irado, a gente fica, fala logo, mas eu acho isso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chamou para achar nada sobre a palavra. A palavra, ela está aqui, pronta. Deus, através do Espírito Santo, ele vai revelar coisas, que estão aqui além das letras para nós, sobre os tempos, sobre coisas assim específicas para a tua família, para a tua igreja. Sabe, o Espírito Santo vai fazendo isso, mas não é a nossa opinião. E quantas das vezes nós ouvimos algo e queremos logo dar a nossa opinião. E aí a ira vem, aí a gente fica tudo confuso. Não. Vamos receber a palavra com mansidão. Vamos ser mansos. Vamos esperar. Sabe, porque muitas das vezes, se a palavra ela já está plantada, se a semente já está dentro da terra, e eu só vejo a terra ali, se eu não souber qual é aquela semente, eu só vou saber depois que crescer e que der o fruto, Conhecendo ali, aí se eu conhecer a semente, tudo bem, mas às vezes eu não tenho conhecimento ali do que é. Então, a gente às vezes tem que ter essa paciência,
Olha, eu li, né, vários capítulos, não, eu estou ouvindo a palavra, qual que vai germinar? Né? Às vezes eu recebi uma palavra hoje de que eu preciso chorar. E aí amanhã eu recebo uma, né, vejo alguém falando sobre a gente tem que sorrir. E aí? É qual? Qual que é a verdadeira? E aí, se eu for rápido para falar, para mirar, eu vou falar, é uma bagunça. Cada um fala uma coisa. Não, espera. Vai para a palavra. Vai ler a Bíblia, vai praticar aquilo. Por quê? Porque algum vai germinar. Qual vai germinar? Você não sabe. Nós temos muitas vozes nesse tempo, muitas vozes. Tá todo mundo falando de tudo ao mesmo tempo. Tem gente falando, né, de todos os assuntos. Tem gente falando de vida emocional, tem gente falando de vida financeira, tem gente falando da volta de Jesus, tem gente falando, né, do comportamento da igreja, de família. E aí? Né, você vai ouvir tudo ao mesmo tempo, qual que você vai aplicar e tal, e aí você não vai saber, pode ficar perdido. Calma. Receba a palavra com mansidão. Vai ler, vai estudar e vai pedir ao Espírito Santo para fazer o serviço dele. Porque é ele que veio para nos revelar a verdade. A palavra diz isso. Ele veio para nos levar à verdade. Qual é a verdade de hoje para você? Qual é a sua verdade hoje? O que hoje você precisa fazer? Será que hoje é um tempo de choro para você ou é um tempo de riso? Será que é um tempo, né, para você calar ou é um tempo para você falar? Eu não posso te falar isso, mas o Espírito Santo pode. Isso vai acontecer se você praticar a palavra. Se você realmente praticar. Aqui diz, né, continuando, Tiago 1, né, no verso 22, fala para a gente se tornar praticante da palavra, não somente ouvinte. Por quê? Você está ouvindo um monte de coisa. E aí, o que você vai colocar em prática? Né? Como que você vai saber? É ali se colocando diante do Senhor, Espírito Santo, qual é a palavra? Qual é a sua palavra para mim hoje? E aí aqui diz, olha, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, olha que coisa maravilhosa, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Olha isso aqui. Por que que a gente não é bem-aventurado, ou seja, feliz no que nós realizamos? Porque nós não estamos praticando a palavra. A gente ouve demais, mas a gente pratica pouco. A gente pratica pouco. E o que que é se praticar? Ele fala aqui, aquele que considera atentamente, né? Em outras versões fala observa. Observa, tô observando a lei, tô lendo, tô mergulhando nisso daqui, tô buscando entender, tô estudando, sabe? Considera atentamente na lei perfeita. Isso aqui, gente, a gente precisa acreditar que a lei do Senhor, ela é perfeita, a palavra do Senhor, ela é perfeita, o Senhor é perfeito, então a palavra dele é perfeita. E se eu não acredito que a palavra é perfeita, eu não tô acreditando que Deus é perfeito. Porque você não pode desvincular aquilo que eu falo de mim. Se eu falar para você, olha, hoje está chovendo. Falar no telefone com alguém, hoje está chovendo. E a pessoa fala, não, você está mentindo. Ela não está acreditando no que eu falei, mas em mim. Ela não está acreditando em mim. Então, se eu não acredito na palavra de Deus, eu não estou acreditando em Deus. Então, se eu olho atentamente isso daqui, se eu acredito que essa é uma lei perfeita, lei de liberdade. Por que lei de liberdade? Porque é uma lei que, como nós já falamos aqui, ela traz luz. E aí traz luz, ilumina, Deus me perdoa e eu fico livre. Eu fico livre, olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu pratico a palavra. E aí diz aqui, e nela persevera. Se eu perseverar nessa palavra, acreditar nela, né? Aqui diz, eu vou ser feliz no que eu realizar. Eu vou ser bem-sucedido. Eu vou ser feliz naquilo que eu praticar. Se eu estiver praticando a palavra, não tem outra maneira. Eu posso, né? Se você
puder, você pesquisa aqui no meu canal, tem uma série de vídeos que eu falo sobre depressão, né? E foi um tempo da minha vida muito difícil, mas eu olho para esse tempo e eu fico feliz. Você fala, Ruth, você tá doida? Não, sabe por quê? Porque eu fui tão amadurecida através daquele período. Eu cresci tanto, eu aprendi tanto. Então eu olho e eu vejo que Deus foi bom comigo, que Ele foi perfeito. Porque não teria como eu aprender as coisas que eu aprendi se eu não passasse pela depressão. Então, meu irmão, acredite, acredite. A palavra, ela é real e ela é verdadeira e eu preciso praticar isso daqui e sim, eu vou ser feliz em tudo que eu realizar. E aqui diz aqui, ó, se alguém supõe ser religioso, isso no 26, né? Tô continuando. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Praticar a palavra tem a ver com atitudes. Não só ouvir, mas praticar, mas ter uma atuação naquilo ali. Lembra da questão da ira? Que eu falei que eu li e eu acreditei naquilo dali? E aí o que eu comecei a fazer? A praticar. Quando vinha a ira, eu praticava aquela palavra. Não, a palavra é branda. Ela vai desviar o furor. E aí eu começava a praticar aquilo. Sabe? E a prática vem justamente na tribulação. E aqui, olha só. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua. Aqui em Tiago fala que a língua ela é uma arma que pode matar alguém, né? Espiritualmente, emocionalmente, né? Ou pode dar vida a alguém. Então, se eu suponho ser religioso, se eu falo que eu creio em Deus, mas eu não sei segurar o que eu falo, se eu não sou tardio para falar, aí eu já não estou praticando a palavra. Você entende isso? Eu já não estou praticando a palavra. Se eu não refreio a minha língua, é uma das evidências de que eu não estou praticando a palavra. E aí diz aqui, ó, a religião pura e sem mácula, né? O que o Senhor deseja quando nós professamos a fé no Senhor, né? Deus, no Senhor Jesus Cristo? Quando nós professamos a nossa fé, o que Deus espera de nós? Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Como é que eu faço isso? Sem atitude? Não dá. Eu tenho que cuidar do necessitado, sabe? A Bíblia diz em outro texto que se eu mandar alguém embora, né, sem praticar, nós vamos ler. Esse é assunto para o próximo vídeo, né? Mas aqui diz que eu tenho que praticar a palavra. Então, coloque em prática. Comece, né, a acreditar, né? Receba com mansidão, né? Seja tardio para falar. Deixa a semente germinar, você não sabe qual vai ser, né? Seja manso, né? E comece a praticar isso. Receba uma e fala, é isso aqui que eu vou praticar. E comece a praticar a palavra. E com certeza você vai ter fruto.